Fala, torcedor vascaíno, fala galera do Comentário, saudações vascaínas, estamos entrando no ar para falar muito de Vasco da Gama, do nosso gigante na colina. Nesse vídeo nós vamos falar uma coisa: você sabia que se não fossem os erros bobos do Vasco, erros de defesa, erros de gol, erros de marcação, o Vasco seria líder do Campeonato Brasileiro da Série B? Pois é, o espião estatístico fez esse apanhado de pontos que o Vasco perdeu, e a gente vai trazer aqui alguns momentos em que o Vasco pisou na bola e isso custou muito aí a questão do acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro. A gente vai trazer aqui para vocês. E vamos falar também sobre a situação da Caixa. O Vasco pode aí receber um aporte da Caixa devido a esse acordo da PGNF que ajuda com que o Vasco receba um dinheiro que está retido e pode ser uma grana milionária para o Vasco da Gama aí. Então, vai subir a vinheta e depois da vinheta a gente vai falar de Vasco da Gama, que pisou na bola, hein? Sobe a vinheta! Salve torcedor vascaíno, salve galera do Comentário, estamos iniciando o nosso vídeo, agradecendo a você que está sempre junto com a gente pela sua presença, por você que se inscreve no canal, por você que está assistindo nossos vídeos, apesar do momento não ser tão bom assim, você está aqui junto com a gente no Comentário Vascaíno. Muito obrigado por tudo e por estar dando essa moral a gente. Estamos chegando a 2.000 inscritos, hein? E para você que está chegando pela primeira vez no nosso canal, nos ajuda, se inscreve aqui no nosso canal. Tá vendo esse botãozinho com o nome inscreva? Se inscreve, porque aqui você fica muito bem informado sobre tudo que envolve o Vasco todos os dias. Olha, o Vasco vai jogar contra a equipe do Botafogo, praticamente aí uma final de campeonato para a equipe do Botafogo, que pode garantir o seu acesso, e para o Vasco tentar aí os últimos 0,7% para poder subir. Eu acho que não, depois das vitórias de CSA, CRB, eu acho que ficou muito complicado para o Vasco, e o empate também do Avaí contra a equipe do Vitória. Eu acho que o Vasco tem que pensar em 2022. Mas você sabia que o Vasco perdeu pontos bobos, por erros bobos do Vasco, que poderia colocar o Vasco na primeira colocação do Campeonato Brasileiro da Série B, e praticamente garantido na Série A do ano que vem? Pois é, o Vasco perdeu 15 pontos por erros, seja pênalti, seja bolas erradas, seja erros de defesa, seja erros de marcação. O Vasco perdeu 15 pontos. É um apanhado da galera do espião estatístico do GE. E eu vou colocar algumas imagens aí para você relembrar o que rolou e por que o Vasco perdeu esses pontos. Vamos começar lá do início do campeonato. Vasco e Operário. 2 erros infantis decretaram aquela derrota no início do campeonato, que ligou o sinal de alerta menos para o Alexandre Pássaro, que achou que estava tudo bem. Mas enfim, naquele jogo Zeca e Andrei erraram e acabou decretando uma derrota de 2-0 dentro de São Januário. No jogo após, o Vasco também erraria dentro de São Januário logo após, mais à frente. Eu não vou colocar todos os jogos aqui, mas vou trazer alguns jogos que ficaram marcados por essa situação. Vamos lembrar daquele jogo Vasco e Avaí. O Avaí vinha numa situação ruim e o Vasco simplesmente perdeu dentro de casa para o Avaí por 2-0. Naquele jogo, Léo Matos errou um cabeceio e acabou deixando aí o jogador fazer um gol, o jogador do Avaí sozinho fazer o gol, e acabou decretando mais uma derrota do Vasco. Vamos mais além. Vocês lembram do jogo Vasco e Curitiba? Pois, lembram que o Léo Gamalho fez um gol aí após uma falha do Andrei? Ali, meu amigo, foi mais pontos que o Vasco perdeu. Naquele jogo, o Vasco estava ganhando por 1-0. E aquela falha logo na saída de bola fez com que o Vasco empatasse o jogo contra o Curitiba dentro do Couto Pereira. Indo mais adiante, vamos até o jogo do Vasco contra o Londrina. O Vasco perdeu mais pontos ali. Ali, aquele jogo em que Lucão e Ricardo Graça vinham recebendo todas as pompas por terem sido os campeões olímpicos em Tóquio, acabaram falhando. O Vasco ganhava o jogo por 1-0, eles falharam e o Vasco tomou uma virada aí. O Lucão falhou na bola do primeiro gol, o Ricardo Graça fez um pênalti infantil, acabou com que o Vasco perdeu mais 3 pontos naquele jogo. Só aí a gente já está falando aí coisa de 9 pontos, contando com aqueles jogos que a gente não estava ganhando, que a gente já perdeu aí. Vamos falar também agora sobre um jogo que perdemos também agora adiante, CSA e Vasco. Perdemos por um erro também. O Vasco errou aquele fatídico lance com que o jogador no chão conseguiu fazer a jogada e acabou recebendo a bola, o Della Torre, e fazendo o gol. Jogo Vasco e Cruzeiro.
também houve erro. O Vasco vencia por 1-0, aquele jogo do erro fatídico da Globo, que a Globo deixou passar aquele gol, achava que o Vasco ia ganhar o jogo, todo mundo dentro de casa comemorando que estava 2-1, mas na verdade o jogo acabou 1-1, mais um erro da defesa. Enfim, só aí, meus amigos, eu falei 15 pontos. Fora os outros pontos que a gente perdeu, vamos lembrar de Brasil de Pelotas dentro de casa, que o Cano perdeu um pênalti, o Vasco estava ganhando aquele jogo, o Brasil de Pelotas empatou e acabou perdendo mais 2 pontos ali. Então, com essa pontuação só de erros, o Vasco poderia estar em primeira colocação do Campeonato Brasileiro da Série B. Mas, infelizmente, o nosso elenco não conseguiu segurar a barra, errou muito e acabou estando nessa situação. 0,7% de chance de acesso, para mim, chances nulas. Para mim, é pensar em 2022 e buscar uma melhora dentro desse elenco, porque do jeito que está, não vai conseguir funcionar. E olha, o Vasco tem uma esperança financeira aí após o acordo com a PGNF, além de ter diminuído a dívida, o Vasco pode receber um dinheiro relacionado à Caixa. Isso mesmo, patrocínio da Caixa que foi até 2017 na camisa do Vasco. O Vasco não recebeu as últimas parcelas do último ano de acordo de patrocínio por causa das certidões negativas que não estavam no clube. O Vasco, aí, após o pagamento dessa PGNF, o Vasco agora busca a liberação de 6 milhões de reais junto com a Caixa. Inclusive o Vasco já está em contato com a Caixa reconhece que o Vasco tem que receber esse dinheiro e agora faltam os trâmites legais. É um dinheiro que está aí desde 2017, o Vasco precisa desse dinheiro, é muito importante. Hoje os 6 milhões é uma folha de pagamento do Vasco e seria muito importante para o Vasco colocar aí as finanças em dias também. Esses 6 milhões ajudaria bastante. Lembrando que esse dinheiro está retido desde 2017 por causa das certidões negativas que o Vasco não tinha, não obteve e acabou ficando com esse dinheiro retido. Isso aconteceu também lá atrás com a Eletrobras. Vamos lembrar que a Eletrobras era a patrocinadora do Vasco também e acabou ficando retido por causa das certidões negativas. Então agora o Vasco tenta aí viabilizar esse dinheiro que já tem um tempão aí, desde a época do Campelo, se eu não me engano, a gente tenta aí reaver esse dinheiro com a Caixa e eu acho que agora o Vasco vai conseguir tirar aí. Então é isso, galera. Saudações vascaínas, agradecemos a vocês, um bom sábado. Sábado e domingo estaremos aqui no pré-jogo e pós-jogo falando de Vasco da Gama e Botafogo. Aquele abraço, saudações vascaínas e até o próximo vídeo.